Tinha um público que precisava de um atendimento diferenciado, as mulheres. Foi quando você teve uma virada no seu negócio? Então, eu entendo isso, eu entendi essa necessidade desde que eu era criança. Por quê? Quando eu levava carro lá para a oficina do meu pai, era o tio, o pai, o avô, sempre, o carro da minha mãe, o carro não sei da onde, o carro da minha esposa. Nunca elas, porque elas não tinham aquela sensibilidade no sentido de, pô, você é bem aceita. Então, eu sempre cresci com isso no coração. A virada de chave foi quando eu tive minhas oficinas, a primeira e a segunda que eu tive a falência, que a história é muito longa, eu tô reduzindo bastante. E também houve as mesmas situações. Nunca era elas, assim, nossa, nunca eram elas, nunca. Tipo, você falava, meu Deus do céu, vem o esposo trazer o carro, mas por que ela não vem? Porque ela tem medo de ser enganada, ela não se sente confortável, sabe? Aí... E às vezes não é exatamente falta de conhecimento, né? Porque a gente pressupõe que o homem entende de carro. Isso. Não necessariamente. Ele vai entender de carro se ele tem interesse, se ele busca informação sobre aquilo. Exatamente. O mesmo vale para uma mulher. Se ela busca informação sobre isso, ela vai ter informação. Então, Exato. pode ser que muitas vezes um cara que não entende nada de carro é quem tá levando o carro para oficina. Exato. Mas ele tem uma sensação menor de que ele vai ser enganado simplesmente porque ele é homem, né, Andréia? Exatamente. Isso é até hoje, tá? É até hoje. Então, quando eu senti essa necessidade nas minhas 2 oficinas, que realmente eu falava, é verdade. Nossa, olha, nessa época aqui foram X mulheres na média, mais ou menos, que eu puxei na memória. Nessa outra época dessa outra oficina foi mais ou menos tantas. Foi quando eu decidi entrar na internet em 2019 lá e falei, beleza. Pensa, uma pessoa que vivia de site, anúncio do Google, não tinha redes sociais pra... Oi, tudo bem, gente? Não sei o que. Minha rede social, meu Instagram... eu tenho os posts até hoje que eu não apaguei. Eu arquivei pra ter como memória. Receita, lugares que eu queria ir na época. Fechado o perfil. E eu falei, tá. Entendi já que tem internet aqui que funciona. Mas se eu quiser atingir um público feminino... Porque só ligava homem, né? Na grande maioria das vezes. Eu tenho que ir pra internet, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que aparecer. E comecei a postar os vídeos, eu mexia no caminhão, e do nada eu no meio da estrada, arrumando o caminhão, e o pessoal falou, você, caminhão, uma mulher, aí começou a acender aquela questão no pessoal. Aí eu comecei a mostrar um carro meu antigo, que eu tenho até hoje, que é turbo. Gente, esse carro aqui é antigo e tal, que inclusive é um carro que o meu pai teve já esse carro, não é o mesmo carro, mas meu pai já teve, e aí eu tenho um modelo igual. E foi uma coisa que foi puxando o público. Só que aí, no começo, eu não entendi muito que eu queria conversar com a mulher. E aí eu atraí mais homens. Eu ia perguntar isso, se nessa época você conseguia se conectar com mulher. Não. Porque o assunto é masculino, né, Não, Andréia? não consegui. Eu não consegui. Eu atraí bastante homens, bastante mesmo. E eu entendi que depois eu falei, caramba, se eu quero conversar com a mulher, eu tô mostrando uma coisa que somente o homem, no modo geral, se interessa. Não que é que sabe, é que se interessa, né? Eu tô fazendo isso errado. E foi quando eu tive uma mudança de chave repentina, bem no começo, assim. Eu fiquei 1 ano de internet atraindo mais homens pelo fator do que eu mostrava era super incrível na visão deles. Pra mim era rotineiro. Mexer com um caminhão, eu turbinar um carro e sair dirigindo ele e falar, isso aqui é um carro turbinado que eu mexi. E eles vêem no vídeo e falam, não acredito que você fez isso. Pra mim, era normal. Para as mulheres, ok, é uma mulher fazendo uma coisa que eu não sei. Por quê? Porque eu não tinha explicado. Eu não tinha falado para elas o ABC da situação, né? E isso foi a virada do seu conteúdo? Começar a explicar sobre mecânica? Foi. Aí você conseguiu atrair mais mulheres? Foi, porque assim, o interesse quando eu fiz esse curso foi... eu tenho que falar com a mulherada. Só que eu na rotina, acabou indo mais o público masculino. E quando eu falei, não, o interesse foi falar com a mulherada, ensinar elas. Não é à toa que eu comecei com enquete, perguntando coisa tosca, né? Comecei com 130 seguidores, que em média 80 é família, que a minha família é muito grande. E o resto, pessoas de escola, que eu já tinha estudado, etc e tal. E aí, abri o perfil, fiz tudo isso. E quando eu consegui comunicar com a mulherada, aí foi onde a coisa foi mudando. Por quê? Uma coisa, gente, que a gente precisa deixar bem claro e enfatizado aqui. O que é óbvio pra você, o que você já sabe, que pra você, tá tudo, pra mim isso não faz sentido mais porque eu sei, é muito óbvio pra outras pessoas. O que pra mim é fácil, por exemplo, poxa, não é por nada, não me sentindo, mas eu troco o pneu
de olho fechado. Para outras mulheres, nossa, meu Deus, se meu pneu furar, eu tô ferrada aqui, não sei o quê. Então, quando eu entendi isso, eu falei, poxa, eu tenho que me colocar no lugar de mulher que não sabe nada para entender o sentimento de estar ali aflita no meio de uma rua, sozinha, escura, o pneu furado, ou porque o carro desligou e ela não sabe nem de onde é, e às vezes é só o pau da bateria que soltou. E você conecta de volta e o teu carro funciona. Então, é uma coisa maluca. Quando eu entendi, eu falei, não, pera, eu tenho que sair do meu perfil profissional, entrar como mulher, como se não soubesse de nada. Aí eu comecei a sentir aquela dor. A dor que toda mulher entende. E sente, e passa. Poxa, eu não sei trocar um pneu. Eu não sei abrir o capô do meu carro. Eu não sei aferir níveis de fluidos. Eu não sei ver o que é essa luzinha. Eu não sei saber quando meu pneu tem que calibrar ou não. Aí, quando eu comecei a entender esses sentimentos, eu comecei a falar mais com elas. Foi onde eu comecei a gravar certos vídeos, fazer vários stories, várias coisas, e foi atraindo esse público. E foi esse público que se tornou as minhas clientes. E também, obviamente, eu participo de vários grupos de mulheres, eu sempre publiquei o meu serviço lá e veio muito daí também. Então, quando eu entendi, não é que eu já entendia. Na verdade, eu me coloquei no lugar de alguém que... Eu tirei os meus conhecimentos por alguns momentos e coloquei como se eu não soubesse de nada. Então, você entendia desde sempre que existia um nicho, que são as mulheres donas de veículos, motoristas, Sim. que precisam de um atendimento mecânico diferenciado e não tinham esse atendimento. Você já entendia isso? Sim. Aí você percebeu que você precisava produzir conteúdo para esse público para conseguir atraí-lo para o seu negócio. Isso foi uma virada de chave na sua carreira empreendedora? Foi. Você... Não basta você saber que o mercado precisa daquilo. Beleza, o mercado precisa e tem uma necessidade de ter aquele serviço, mas como que a gente pode vender esse serviço para quem realmente está precisando? A gente tem que se colocar no lugar deles. Hoje, seus clientes são, a maioria, mulheres. Uma coisa que eu fico feliz, tá? Olha, lá na oficina agora tem 14 carros no pátio. Somente um é de homem. E é irmão da minha cliente,